Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. O que seria de nossa vida se não fosse o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus e o seu Espírito Santo, né, que está presente na vida daqueles que verdadeiramente reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque esse mundo, né, todos falam de Deus, mas poucos, na verdade, seguem verdadeiramente o nosso Senhor Jesus. Por isso a gente sempre fala, né, a presença do Espírito Santo só é presente na vida daqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador e segue o caminho de Cristo, segue a palavra, né? Isso aí não sou eu que estou falando, pode pesquisar na Bíblia. Muitos estão falando Senhor, Senhor, mas naquele grande dia, infelizmente, não serão reconhecidos por Cristo. Por quê? Porque não andam em conformidade com a sua palavra, né? Não adianta a gente falar que confia em Deus se não confiamos na palavra que ele deixou para que a gente seguisse. Ele deixou essa palavra para que o homem não andasse vagando, né, perdido nesse mundo, como um barco à deriva, né, sem ninguém ali para o controlar. Então, nosso Senhor deixou a palavra dele, deixou os pregadores, né, que passa o tempo, está sempre se renovando, sempre tem pessoas pregando a palavra do nosso Senhor, e isso daí é para que a gente não ande perdido, né, para que a gente tenha um caminho a seguir, e esse caminho é o de Cristo. Por isso, verdadeiramente, temos que ir conforme a palavra, né, entendendo tudo aquilo que o nosso Senhor tem para cada um de nós. E hoje eu queria falar, né, um pouquinho dos dons, né, que o nosso Senhor concede a cada um, para que a gente, se a gente ainda não descobriu qual é o nosso, que a gente possa estar buscando, né, porque o nosso Senhor concede a cada um dom. Né? Se você reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, né, for batizado pelo Espírito Santo, pode ter certeza que o nosso Senhor irá te conceder, né, algum dom. Tem gente que acha que os únicos que são batizados pelo Espírito Santo são pessoas que falam em línguas. Talvez esteja alguém ouvindo aí que fala em línguas, né? Não sei qual o pensamento que tem sobre isso, mas a gente sabe que o falar em línguas é um, né, de vários dons que o nosso Senhor dá a cada um. Né? Tem gente que fala em línguas, outros interpretam, mas não é só quem fala em línguas que é batizado pelo Espírito Santo, não. Todos nós que reconhecemos a Cristo como único e suficiente Salvador, seguimos o seu caminho, né, nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Desde o momento que a gente muda a nossa vida e andamos em conformidade com a palavra, pode ter certeza que o Espírito Santo atua em nós. E aí ele começa a dar frutos, né? E esses frutos, né, são vários, e vêm os dons, né, os dons do Espírito Santo. Alguns são de pregar, outros de falar a palavra, né, alguns cantar, né, que tudo isso seja feito para a honra e glória do nosso Senhor. Eu quero aqui deixar alguns versículos para que sirva de base nessa caminhada nossa. Encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo do 6 ao 8, que diz assim: de modo que tenho diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar o que reparte. Faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado, o que exercita. Misericórdia com alegria. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que, né, nos deixa aqui enfatizado que aqueles, né, que o nosso Senhor concede o dom, que eu já falei, todos que são de Cristo têm algum dom. Talvez você não descobriu o seu, mas tem. E se verdadeiramente reconheceu a Cristo, vive em conformidade com a palavra dele, pode ter certeza, alguma coisa o nosso Senhor te concedeu. E, desde o momento que ele nos concede, a gente tem que fazer isso com muita atenção, né? Muito cuidado. Né? Temos que ter muito zelo pela palavra do Senhor, até para não magoarmos, às vezes, algumas pessoas, pela gente querer falar pela palavra do nosso Senhor. Não, nós temos que deixar o Espírito Santo falar, pois vai ter a hora da exortação, com certeza. É preciso corrigir. Né? O nosso Senhor Jesus, ele fez isso, mas com muito amor, muita sabedoria, para que a gente não acabe afastando,
né, as pessoas da presença do nosso Senhor, até do caminho do nosso Senhor, com as nossas atitudes. Então, né, nós temos que estar sempre com esse pensamento de buscar qual é o nosso dom e de aperfeiçoar. Né? Se é o dom da pregação, temos que estar sempre buscando na palavra do Senhor e o principal, andando em conformidade com o caminho de Cristo, para que o nosso Senhor nos conceda a unção. Né? Não adianta eu ter todo o entendimento da Bíblia, mas se eu não ando em conformidade com a palavra e quando eu vou pregar não ter unção do Espírito Santo. Por quê? Quem tem o poder de transformar, quem tem o poder de tocar nas pessoas, não é o que eu falo, e sim a palavra do Senhor que me usa, né, para falar com as pessoas, o que usa cada pregador. Não existe nenhum pregador bom, né? O que existe é o pregador que obedece a palavra do Senhor e é usado pelo nosso Deus. Né? E aí a gente vê as maravilhas do Senhor sobre a vida dele. Não que ele seja bom, apenas o nosso Senhor é que é maravilhoso e o usa, né? O usa para levar a palavra, e aí muitas pessoas são convertidas através daquela palavra que aquela pessoa pregou, mas que na verdade a palavra é do nosso Senhor. Por isso sempre temos que, né, mesmo quem tem dons maravilhosos aí, tem que dar toda a honra e glória ao nosso Senhor. Ao cantor, ele tem que dar honra e glória ao nosso Senhor, porque se não for Deus sobre a vida dele, nada ele pode fazer. Eu sempre gosto de ver alguns vídeos, né, falando sobre, às vezes, pessoas que vão contra Deus e logo depois, né, acontece algo. Então, isso daí a gente tem que estar muito atento para a gente não se achar mais que Deus. Né? Tem até um cantor famoso aí no Brasil que uma vez falou que ele não precisava de Deus, né? Que Deus não o atrapalhando já estaria bom demais. E aí ele falou isso, dentro de pouco tempo a voz dele começou a falhar. E toda vez que ele ia cantar, a voz dele não permitia que ele aumentasse o tom da voz. Um cara que cantava tão bem, né? Isso ali é apenas Deus demonstrando para ele que ele sem Deus nada é, né? Nós sem Deus nada somos. Não tem como a gente que é de Cristo, né? Se Deus nos deu um dom, a gente se achar mais do que o nosso Deus, de módulo nenhum. Toda a honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, que todos busquem, né, a saber qual o dom que o nosso Senhor te concedeu. E ao saber qual é o dom, se aperfeiçoar, né? Se é de falar a palavra do Senhor, temos que estar sempre lendo. Se for no de cantar, temos que estar, né, sempre pedindo ao nosso Senhor, buscando orientação a Ele para que Ele dê os melhores louvor e nunca se esquecendo de não receber honra do homem. Né? Tudo que falarem para a sua vida tem que ser colocado o nosso Senhor à frente. Né? Nós devemos falar: toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor, pois eu apenas estou sendo usado por Ele. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Vou deixar uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado pelo Senhor, Senhor, nos concedeu os dons, né, os dons do Espírito Santo que ajuda outras pessoas, nos ajuda e ajuda outras pessoas por levarmos a sua palavra de algum modo, né, um modo que o Senhor escolheu para cada um de nós. Mas que nunca, Senhor, venhamos nos achar melhor que Ti, pois sabemos que nós somos apenas usados. Né? O que vale é a sua palavra e não nós, pois nós somos como o vaso, né, de barro, aonde a sua palavra que está ali dentro é o que mais vale. Né? Aquela joia que está ali dentro mais vale do que o próprio jarro, pois sabemos que sem a sua palavra nós podemos ser quebrados e não valemos de nada, apenas para carregar a sua palavra. Abençoe a cada um que ouve essa mensagem, os guarda, os proteja, aqueles, Senhor, que ainda não se descobriram qual o dom que o Senhor deu, que ele possa estar buscando na sua palavra e entendendo e principalmente colocando em prática para que o Senhor o use para a honra e glória do seu nome, para que o seu evangelho seja espalhado pela face da terra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe. Falando assim, muitas das vezes, né, o Senhor, ele quer nos usar de uma forma simples,
que às vezes apenas enviando uma mensagem. Por isso eu sempre peço aos amados que não só esses vídeos aqui, mas todos os vídeos, todos os louvores que vocês ouvirem, que forem bacanas, passe para alguém. Às vezes você sabe alguém que está necessitado de uma palavra e um louvor, um versículo da Bíblia pode salvar a vida daquela pessoa. E pode ter certeza que você já está sendo usado pelo nosso Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe.